Olá, o programa OAB Nacional começa agora, trazendo as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil. Presidente nacional da Ordem se reúne com o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, para debater segurança pública e caos no sistema penitenciário do país. Em nota, OAB defende exame de ordem e mais qualidade no ensino jurídico. Para garantir direitos dos cidadãos, a Ordem dos Advogados do Brasil tem trabalhado com firmeza na defesa do consumidor. E você vai ver também, a OAB convoca a classe a participar de enquete sobre criminalização do desrespeito às prerrogativas profissionais da advocacia. Esses são os nossos destaques. O programa OAB Nacional está começando. A OAB recebeu a visita do futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Na visita de cortesia, o presidente da Ordem, Cláudio Lamáquia, e Sérgio Moro conversaram sobre a segurança no país, principalmente sobre a superlotação e situação precária dos presídios brasileiros. A Ordem dos Advogados recebeu na última semana uma visita de cortesia do futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro. No encontro foram discutidos vários temas relevantes para a OAB e para o país, como a segurança pública e principalmente a atual situação dos presídios no Brasil. Conversamos muito sobre pontos que preocupam a todos nós no Brasil, especialmente a questão da criminalidade, do crime organizado, da corrupção e também de garantias constitucionais, de que precisamos efetivamente ampliar o combate ao crime, mas sempre com a visão de que a Constituição tem que ser o norte. Isso o próprio ministro Moro tem afirmado, né? E hoje ainda novamente conversamos bastante sobre esse tema. O tema já é pauta na OAB. Recentemente, uma comitiva da Ordem visitou o Sistema Penitenciário Agrícola de Monte Cristo, em Roraima, onde foram constatadas péssimas condições, além de favorecimento para o crime organizado. Eu tenho feito, inclusive, vistorias, né? Como presidente nacional da OAB, eu vistoriei vários presídios no Brasil todo. E detectei algumas situações muito críticas, algumas situações assim que preocupam e devem ter um olhar diferenciado por parte das autoridades. Monte Cristo, em Roraima, é uma situação dramática, né? Onde se vê exatamente ali naquela penitenciária, como se vê em outras penitenciárias do Brasil, que lamentavelmente as autoridades perderam o controle sobre o sistema prisional. E nós não podemos admitir que tenhamos presos, né, colocados numa determinada penitenciária, onde o Estado não tem o controle sobre aquela casa prisional. Então o que nós estamos fazendo ali? Nós estamos alimentando o crime na rua, porque pessoas de menor potencialidade ofensiva são colocadas nestas casas prisionais e viram verdadeiros agentes do crime organizado, ou seja, são cooptados pelas facções criminosas. E aí quando saem, ainda saem exatamente tendo que pagar a conta que assumiram dentro do presídio. Portanto, eu tenho defendido que nós tenhamos uma redução, inclusive, do tamanho dos presídios, né? Trabalhando com a ideia de presídios regionalizados, onde o Estado possa ter um controle maior sobre o sistema prisional e estes presos possam ter uma condição melhor de ressocialização, porque estariam perto das suas famílias. Para Lamáquia, os governos precisam combater o problema tendo a Constituição como norte. Segundo ele, um dos meios para o enfrentamento ao crime organizado nas prisões seria diminuir o tamanho dos presídios. A preocupação que a OAB tem com relação ao sistema carcerário hoje, porque tenho para mim que o sistema carcerário hoje ele alimenta efetivamente a criminalidade no Brasil. E os governos precisam, de fato, ter uma visão diferenciada nesse tema e enfrentar efetivamente o que tem acontecido nos presídios. O tamanho das casas prisionais. Se nós descentralizarmos, se nós regionalizarmos presídios, diminuindo o tamanho, sem dúvida nenhuma o Estado terá um controle muito maior sobre os presos que lá estarão. A OAB também conversou com o futuro ministro da Justiça sobre questões que envolvem a Ordem dos Advogados, como a defesa das prerrogativas da classe.
A OAB vem constantemente trabalhando em busca do aperfeiçoamento dos cursos de direito no país, alertando, inclusive, para a necessidade de um maior controle por parte do Ministério da Educação para a autorização de abertura de novas vagas, mantendo assim a qualidade do ensino. E é através de cursos bem feitos que os bacharéis em Direito têm maior chance de passar no exame de ordem, considerado e defendido pela OAB como um importante meio para aferir a qualidade da educação aplicada nas faculdades brasileiras. O ensino jurídico tem sido preocupação constante da Ordem dos Advogados do Brasil, principalmente quando se trata da excelência dos cursos de direito, que vem se expandindo em todo o país. Ao longo dos últimos anos, foram criadas diversas vagas que, na opinião da Ordem, precisam ser melhor avaliadas. Para se ter uma ideia, existe hoje no Brasil mais de 1.100.000 advogados e advogadas e mais de 1.000 faculdades do curso de Direito. Somente em 2018, o Ministério da Educação liberou a abertura de mais de 200 novos cursos em instituições de ensino superior, criando cerca de 30.000 novas vagas. Sobre o assunto, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, emitiu nota recentemente em que reafirma a posição da ordem quanto à qualidade dos cursos jurídicos do país. No texto, ele diz que a OAB busca constantemente o aperfeiçoamento dos cursos de direito no país, requerendo, inclusive, maior controle por parte do Ministério da Educação para a autorização de abertura de novas vagas, para que a qualidade do ensino não seja comprometida. E completa, seria importante o comprometimento do futuro governo contra o uso político do MEC, que tem patrocinado ao longo dos últimos anos um verdadeiro estelionato educacional, ao autorizar o funcionamento de faculdades de direito sem qualificação, contrariando pareceres da OAB e os interesses de toda a sociedade. A falta de padrão nos cursos tem se refletido no baixo nível de aprovação no exame da ordem. Em 2017, somente na primeira etapa, a taxa de reprovação chegou a mais de 80%. Também na nota divulgada pela OAB, Cláudio Lamáquia defende o exame da ordem e diz que o exame da ordem é um importante meio para aferir a qualidade do ensino do direito, sendo uma prática comum em inúmeros países do mundo, como Estados Unidos e Japão e em praticamente toda a Europa, que tem por objetivo preservar a sociedade de profissionais que não possuem conhecimento suficiente para garantir o resguardo de direitos fundamentais, como a liberdade, a honra e o patrimônio das pessoas. A atuação da ordem em favor da qualidade da educação jurídica no país tem gerado resultados. Prova disso é que a entidade teve alguns pleitos atendidos pelo Conselho Nacional de Educação, na revisão das diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em Direito, como o impedimento à ideia de diminuição de duração dos cursos de 5 para 3 anos. A inserção de várias disciplinas que passaram a ser obrigatórias, como direito previdenciário, mediação, conciliação e arbitragem. Há ainda a possibilidade de inclusão das disciplinas de direito eleitoral, direito digital, direito ambiental, direito desportivo, direito da criança e adolescente, direito agrário e direito portuário. A OAB conseguiu também a permanência do Núcleo de Práticas Jurídicas em todas as instituições de ensino superior do Brasil. O parecer 635 de 2018 ainda necessita de homologação do Ministério da Educação para entrar em vigor. O Jornal 0 Hora de Porto Alegre publicou um artigo do presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, em que ele aponta a necessidade de convergência de intenções de toda a sociedade e governo para o avanço socioeconômico do país. Ele afirma que é preciso trabalho do novo governo para superar as diferenças e centrar esforços, encontrando meios de pacificar o país. Veja na reportagem. O momento é de união.
Foi o que declarou o presidente nacional da Ordem, Cláudio Lamáquia, em artigo publicado no jornal gaúcho Zero Hora. No texto, Lamáquia deixa claro que o período turbulento passado pelo país nas eleições precisa ficar para trás e ressalta que é preciso urgentemente superar as diferenças e centrar esforços naquilo que une a sociedade brasileira, encontrando meios de pacificar o país e de avançar. Disse ainda que os problemas complexos enfrentados pelo país demandam soluções urgentes, o que exige do novo presidente da República comprometimento com políticas capazes de amenizar o alto índice de desemprego. Falou também da importância da educação e da segurança pública para o desenvolvimento do país. Segundo Lamáquia, é crucial dar segurança a uma população amedrontada pelo alto índice de violência e também investir na educação, ingrediente mais importante para o desenvolvimento de uma sociedade. Já sobre a arrecadação, afirmou: o Brasil vive uma contradição absurda. Ao mesmo tempo em que arrecada muito, desenvolve pouco ou quase nada para os contribuintes. Isso tem que mudar. Encerrando o artigo, o presidente nacional da Ordem declarou que esses objetivos precisam ser perseguidos com total e absoluto respeito à Constituição, que nos últimos 30 anos vem garantindo direitos fundamentais aos cidadãos. O projeto de lei que torna crime a violação das prerrogativas da advocacia está a um passo de ser aprovado na Câmara dos Deputados. Já admitido pelo Senado, o texto agora aguarda análise no plenário pelos deputados. E para avaliar a opinião da sociedade em relação à proposta, a Câmara está realizando uma enquete. A participação da advocacia na pesquisa é essencial para a aprovação da matéria. Por isso, a OAB convoca toda a classe a votar. A Câmara dos Deputados quer saber o que a sociedade acha sobre o projeto de lei 8.347 de 2017, que altera o Estatuto da Advocacia, tipificando como crime a violação de direitos ou prerrogativas desses profissionais e o exercício ilegal da profissão. E é importante que advogados e advogadas participem da pesquisa, dando sua opinião. É só entrar na página da proposta no site da Câmara e clicar no canto direito da tela, no ícone "O que você acha disso?". Na página, você diz se concorda ou não com o PL. Participe da enquete. A aprovação do projeto de lei 8.347 é essencial para a defesa das prerrogativas dos mais de 1.100.000 advogados e advogadas brasileiros. A Ordem dos Advogados do Brasil, sempre preocupada em defender os direitos dos cidadãos, vem trabalhando para garantir que eles sejam respeitados. E tem sido assim quando o assunto é direito do consumidor. Isso porque, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o consumo das famílias brasileiras representou 63,4% do produto interno bruto do país só no ano passado. Isso quer dizer que o direito consumerista regulou quase 2/3 de todas as relações econômicas no território nacional. Por isso, a OAB, ao longo da atual gestão, tomou várias medidas para assegurar, por exemplo, que as agências reguladoras cumpram sua função de disciplinar o mercado e defender os direitos dos consumidores. A OAB, por meio da sua Comissão Especial de Defesa do Consumidor, tem como objetivo prioritário a defesa das garantias consumeristas e a repressão ao abuso nas relações de consumo. Ao longo da atual gestão, a entidade tomou algumas medidas para assegurar que as agências reguladoras cumprissem a sua função de disciplinar o mercado e defender os direitos dos consumidores. Entre elas estão a defesa jurídica contra a cobrança abusiva das operadoras de plano de saúde que cobravam 40% do valor nos procedimentos como consultas médicas e exames. A OAB entrou com um pedido de liminar por meio de arguição de descumprimento de preceito fundamental e o Supremo Tribunal Federal acabou por suspender a norma. Outra ação na qual a OAB denunciou ao STF foi a falta de correção da tabela do imposto de renda. A entidade entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e solicitou a correção da tabela do IR pelos índices da inflação.
Um dos casos bem representativos da entidade foi no caso da Anatel. A empresa tentou implementar um modelo de franquia limitada de internet, com cobrança de taxa extra para a continuação da prestação do serviço. O Conselho Pleno da OAB aprovou por unanimidade a adoção de medidas no pedido de afastamento do então presidente da Anatel, João Rezende, que acabou renunciando. Outra batalha da ordem que ainda segue na luta é a interrupção da taxa extra de cobrança das bagagens pelas companhias aéreas. Desde que a autorização da cobrança foi anunciada pela ANAC, a OAB tem trabalhado para revogar essa medida que considera abusiva e lesiva aos direitos dos consumidores. A entidade entrou com um pedido de liminar solicitando a suspensão do aumento da taxa até que seja julgada a legalidade da cobrança. A OAB já realizou também 2 blitz nacionais em aeroportos do país com o intuito de combater essas medidas arbitrárias. Para assegurar as garantias do consumidor e trabalhar para evitar retrocessos jurídicos e sociais, as ações da OAB seguem firmes. Sua recente atuação inclui o Manifesto por uma Infância Livre na publicidade comercial, a campanha do Mero Aborrecimento Tem Valor e o Manifesto pelo Fortalecimento e uma Política Nacional de Defesa do Consumidor. Preocupada com a saúde dos mais de 1.100.000 advogados e advogadas brasileiros, a OAB Nacional, em parceria com a Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde, lançou uma cartilha voltada à saúde mental da classe. O livreto ensina aos profissionais a identificar as doenças mais comuns e como tratá-las. Com o tema Cuidado de Si como inerente à preservação dos direitos dos outros, a Cartilha da Saúde Mental, lançada pela OAB por meio da Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde, traz informações sobre síndromes psíquicas e tratamento para os males que a profissão pode causar. Assim foi divulgada e distribuída a todos os advogados e advogadas presentes no pleno deste mês. O documento tem 25 páginas explicando sobre transtornos psíquicos, como síndrome do pânico e de burnout, problemas que, se não tratados, podem causar sérios danos à vida profissional e pessoal dos advogados e advogadas, inclusive levar à morte. A OAB reconheceu a importância de tratar do tema e a relevância da cartilha para o combate às doenças mentais na advocacia, fruto do excesso de trabalho e pressão. Mas com um trabalho verdadeiramente comprometido, um trabalho extraordinário da nossa conselheira federal, Sandra Krieger, a quem eu parabenizo, porque sei da incansável luta da Sandra com relação a este tema e acompanhei efetivamente todo o trabalho desenvolvido ao longo deste período para que esta cartilha pudesse ser hoje distribuída aqui no Conselho Federal da OAB. A conselheira Sandra Krieger, que preside a Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde, conta que é preciso falar sobre o tema para a classe. Nós vivemos numa sociedade cuja pressão pelo sucesso e o repúdio ao fracasso tornam a ansiedade praticamente um fantasma da nossa existência. E o advogado que vive com todo o potencial humano desenvolvido a partir da sua profissão em torno do outro, tem que necessariamente estar bem. Então nós partimos da ideia de que é preciso cuidar de si para cuidar do direito dos outros. A cartilha traz informações, terapias alternativas para tratamento e ajuda de como identificar as síndromes. E o problema é preocupante. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, em todo o mundo, mais de 800.000 pessoas tiram por ano a própria vida. No Brasil, a situação não é diferente. Pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde entre os anos de 2007 e 2016 apontam que há no Brasil mais de 100.000 mortes por suicídio. E esse número vem crescendo a cada ano. Para combater a gravidade do problema, o Ministério da Saúde estabeleceu o mês de setembro como Setembro Amarelo. Conversar com alguém, pedir ajuda, pode amparar muita gente, afirma Sandra, e lembra aos profissionais
que a ordem está à disposição da advocacia. Fico alerta e contem com a ordem, advogados e advogadas. A biblioteca digital é um dos diferenciais do site da OAB, que busca sempre inovar e facilitar o atendimento ao público. São dezenas de livros que podem ser acessados de graça e advogados filiados à OAB possuem acesso exclusivo a algumas publicações. Criada em 2014, a Biblioteca Digital da OAB surgiu da necessidade de tornar mais fácil e rápido o acesso à literatura da advocacia. A Biblioteca Digital tornou-se um ambiente de pesquisa para a advocacia e também para a sociedade. Isso porque o acervo possui 194 títulos, sendo que 101 deles têm acesso livre e há previsão de mais literaturas entrarem para a coletânea ainda este ano. A plataforma da Biblioteca Digital é intuitiva, ágil e pode ser acessada com facilidade por computadores, tablets e smartphones, de qualquer lugar e a qualquer hora. Alguns acervos precisam de cadastro e carteira nacional da OAB, mas alguns podem ser baixados assim, de maneira rápida e fácil. A acessibilidade foi uma das preocupações na construção da Biblioteca Digital, para que todos tenham acesso. Para isso, foram criados recursos como a conversão de texto para voz e a conversão de texto para Libras. E assim, a Biblioteca Digital tem um acesso bem maior. O acervo reúne várias editorias, como os Anais das Conferências da Ordem, revistas do Fórum dos Direitos Trabalhistas, códigos de várias áreas da advocacia e diversas editorias de direito. Os livros podem ser baixados e usados, respeitando as normas internacionais de preservação dos direitos autorais. Desta forma, quem acessa a Biblioteca Digital da OAB tem contato com um acervo vasto e atualizado constantemente. A OAB tem, desde o ano passado, um aplicativo que reúne todas as informações dos eventos promovidos pela entidade. Programação, local, palestrantes e muito mais. Você só encontra em um lugar. Veja! Imagine encontrar todas as informações dos eventos promovidos pela OAB em um só lugar. Com o aplicativo OAB Eventos, isso já é possível. O Conselho Federal da OAB disponibiliza, através do seu aplicativo para sistemas iOS e Android, todas as informações necessárias dos eventos que promove, como programação completa, painéis de discussão, notícias, mapas do local, notas e um serviço de alerta personalizado pelo usuário. A ferramenta permite a pesquisa de eventos futuros, como também possibilita o acesso aos encontros passados, já concluídos. O aplicativo foi lançado em 2017 com o objetivo de facilitar o acesso aos inúmeros eventos que a OAB promove ao redor do país. Desse modo, consegue de um jeito rápido alcançar o maior número de pessoas e informar de forma eficiente todos os advogados e advogadas que têm interesse em participar dos encontros, conferências e discussões dos temas que compete à classe. E o programa OAB Nacional termina agora. Você pode visitar as nossas redes sociais. A OAB está no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só colocar CF OAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem.